que nós temos trazido, que nós estamos falando sobre quem mesmo? Qual que é o assunto aqui, apesar dos títulos serem diferentes? Sobre a igreja de Cristo que somos nós, né? Então nós estamos falando aqui de três aspectos muito importantes da igreja de Cristo, que se nós não entendermos, muito dificilmente, ou vai ser impossível nós vivermos o propósito de Deus como igreja. A igreja ela não existe hoje na face da terra por um capricho de Deus. Deus estava, sei lá, meio sem fazer, ou meio entediado, falava, vou criar a igreja. Não, queridos. Em toda a história, antes da humanidade, depois da humanidade, em toda a história, em tudo que é feito e que acontece, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus para a igreja é grandioso. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre três aspectos principais aqui, que nós precisamos entender para sermos essa igreja. Quando nós começamos esse trabalho, queridos, a extensão Ágape, o desejo profundo do nosso coração era vivermos uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja madura, né? E nós vemos hoje muitos, né? Muitos aqui com o mesmo desejo ardente no coração. Não era, eu vou fundar uma igreja porque, afinal de contas, eu quero o meu nome escrito na história, eu quero que as pessoas me amem, quero que as pessoas gostem de mim, né? Não, pode ter certeza que não foi esse o motivo. Não estava carente de atenção, carente de amor, mas existia algo que queimava no meu coração, era de viver essa verdadeira igreja. E eu percebi que eu não poderia viver essa igreja sozinho. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Por isso que eu saí da minha zona de conforto, né? Saí da minha tranquilidade e fundei uma igreja, queridos. Não é uma loucura? Eu sou louco, sou meio louco mesmo. E eu lá tenho capacidade para dirigir uma igreja, para fundar. Nenhuma, queridos, nada, absolutamente nada. Mas nós não somos desobedientes àquilo que o Senhor nos manda fazer. E aqui estamos nós. Mas nós queremos viver essa igreja, o nosso propósito é viver essa igreja. E vou dizer uma coisa para você, eu não estou aqui para formar um monte de discípulos. Eu estou aqui para formar discipuladores. Eu não seria um bom pai se eu tivesse criando a Letícia e o Lucas para serem bons filhos. Concorda? Você ter um bom filho, você só fez metade da sua tarefa, você que é pai. Os seus filhos, você tem a tarefa, a grande tarefa diante de Deus de fazê-los bons pais. Uma grande mãe, né, que vai ser uma mãe melhor do que a Flávia. E o Lucas, um pai maravilhoso, muito melhor do que eu. Então eu estou formando pais. E eu não estou aqui, queridos, para formar um bando de criancinha chorona, que fica, me dá, Deus, me dá. Não, estou aqui para formar uma igreja adulta, madura, e que entendeu o propósito do que é ser igreja. Mas se você fizer isso, talvez você não encha esse salão aqui de gente. E eu não estou preocupado em encher salão, queridos. Não estou preocupado em fazer meu nome, não preciso provar nada para ninguém. Para ninguém. Não devo nada para ninguém e não preciso provar nada para ninguém. Mas estou aqui para cumprir um grande propósito de Deus. De formar a igreja preparada para os últimos dias, que vai receber Jesus, a volta de Jesus. Amém? Você quer ser essa igreja? Diga amém. Então preste muita atenção, porque é disso que nós estamos falando. O que é ser igreja? O povo não entendeu o que é ser igreja. A maioria das pessoas acha que igreja é um lugar para você ir, e para você orar então e pedir bênçãos de Deus para você. Você sabe que não é isso, né? Talvez você tenha vindo aqui com esse propósito. E é natural que a criancinha,
seja muito egoísta. Você já viu ser mais egoísta do que uma criancinha? Existe. Não existe ser mais egocêntrico do que um bebê, do que uma criança. Acha que o mundo e o universo todo gira em torno dela. E se você não souber tratar direito, ela vai continuar achando isso, vai crescer assim. E quando nós chegamos a Jesus, quando nós viemos para a igreja, nos primeiros momentos, era isso que a gente achava. A gente veio aqui mesmo para achar uma solução para os nossos problemas, e é aqui o lugar mesmo. Mas nós não podemos permanecer essa igreja infantil. Precisamos crescer. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um de nós temos o nosso processo, mas esse processo não pode parar. E você precisa se tornar essa igreja madura, produtiva. Amém? Então nós falamos um pouco sobre a Igreja de Cristo, 3 domingos atrás, falamos sobre a igreja como noiva, né? A noiva do Cordeiro, que está esperando, ansiosa por um casamento. Falamos da igreja como a família de Deus. E eu quero falar hoje um pouco. Nós nem estamos nos aprofundando nos assuntos, viu, queridos? É bem rápido, né? Sem se aprofundar tanto. Eu quero falar sobre a morada de Deus. A igreja é um lugar para a morada de Deus. Onde nós tiramos isso? Na Bíblia, está tudo lá. Talvez você não tenha percebido, mas está tudo lá. Então nós, como igreja, somos morada do Espírito Santo. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 2. Versículos 19 ao 22, na versão NVT, nova versão transformadora. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então está muito claro, né? Não precisa nem explicar esses versículos, mas eu quero que você entenda de uma forma mais ampla. Estou com a tossinha meio chata, vocês me perdoem. Vamos começar lá do início da história. Qual sempre foi o grande desejo de Deus para com o ser humano? Qual foi? Deus um dos grandes desejos de Deus para o ser humano, Deus sempre quis morar com o ser humano, habitar com o ser humano e habitar no ser humano. Então o propósito grande, eterno de Deus, o que faz parte do propósito eterno de Deus, é Deus habitando com o homem. Então nós vemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, você pode ler lá depois, que Deus, ao criar o homem, Ele planta um jardim. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, com muito cuidado, pensou em cada detalhe, e plantou um jardim muito lindo, num lugar especial da face da terra, onde Ele coloca o homem para morar ali, e Ele também vem naquele lugar. Ele não vinha em outros lugares da face da terra, mas Ele vinha naquele lugar, no jardim do Éden, lá no Éden, para conversar com o homem, para discipular o homem, para ensinar o homem como seu filho. Então Ele vinha, conversava com o homem, ali naquele lugar era manifestado Deus e a sua glória para o homem. E daquele lugar, queridos, do jardim, Deus ordena para que o homem, que a partir daquele lugar, ele governe a terra, junto com Deus. Direcionado por Deus, então agora o homem governaria os animais, a natureza, a agricultura, tudo. Deus tinha poder sobre a terra, sobre a natureza, sobre toda a natureza, dado por Deus. E a partir daquele lugar,
onde Deus habitava com o homem, ele governaria a terra. Depois disso, nós vemos, eu não coloquei os versículos aqui, mas depois disso nós vemos que o homem caiu, né, e as coisas se complicaram, né, o homem se desviou do propósito eterno de Deus, o homem desobedeceu, mas Deus continuou desejando estar com o homem. Então nós vemos lá em Êxodo 33, 7, e depois também mais para frente, em toda a história do povo de Israel, nós vemos Deus instruindo o povo de Israel a construir um tabernáculo. Então aqui em Êxodo 33, nós vemos 33, 7, a palavra de Deus falando sobre um tabernáculo. O que é tabernáculo, queridos? A palavra tabernáculo, morada, habitação. Então em toda a história de Israel, nós vemos então Deus com desejo de estar com o homem. E Deus vinha naquele lugar, conversava com Moisés, conversava com Davi, depois o tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão, e assim por diante. Sempre um lugar na terra, onde Deus vinha e falava com os homens. Mostra então o grande desejo de Deus de estar conosco. Amém? Deus deseja morar conosco. Deus deseja morar com os homens. Esse foi o início da história. Depois a história, vamos ver então a história acontecendo hoje. Nós precisamos entender, queridos, porque a história de Deus está acontecendo. Se você não tem uma ampla visão do passado, do hoje e do futuro, você não entende a história acontecendo, e a história passa e você nem percebeu. Então está acontecendo uma história muito interessante hoje, que nós estamos fazendo parte dela. E se nós soubermos o que é essa história, então nós seremos um personagem ativo e não passivo nessa história. E vamos fazer a história acontecer, que é esse o propósito de Deus. E é esse versículo que nós lemos, ele está falando de quem aqui? Da igreja do Senhor. Então depois veio Jesus, a própria presença do Deus Todo-Poderoso na face da terra. Então Deus em Jesus com os homens. Emanuel, o nome dele era Emanuel, Deus conosco. Então Jesus veio para mostrar, olha, Deus deseja estar com vocês, seres humanos. Atentem, presta atenção. Aí então depois Jesus vai, mas deixa quem no lugar dele para ser esse ponto de conexão, Deus na terra. Quem ele deixa? A igreja de Cristo, somos nós. E nós estamos vivendo hoje então. Hoje a nossa parte na história é ser esse ponto de conexão, esse lugar, como no Éden, um ponto de conexão entre os céus e a terra. Nós, eu e você, nós juntos. Nós juntos, queridos, precisamos mostrar para esse mundo o que é os céus, o que é a presença de Deus, o que é a glória de Deus. A igreja é esse lugar de conexão, onde o reino de Deus está na terra, onde Deus está na terra através da igreja. Será que a igreja tem cumprido esse papel? A igreja na face da terra tem cumprido esse papel. As pessoas estão olhando para a igreja e vendo o reino eterno de Deus. Estão olhando para a igreja e vendo Deus, vendo os céus acontecendo em nosso meio. Isso está acontecendo, queridos. Muitas vezes não está acontecendo porque é uma igreja imatura. Porque é uma igreja que não entendeu o seu propósito, não entendeu quem é, falta identidade. Então nós vemos aqui, juntos somos uma casa, edificada sobre fundamentos colocados pelos apóstolos. O apóstolo Paulo fala, nós juntos somos uma casa, a morada de Deus. Então hoje nós somos a morada de Deus. Hoje não existe um lugar físico, como existia os tabernáculos, o templo de Salomão. Não existe mais um lugar físico, geográfico. Melhor falando, um lugar geográfico, específico, e físico, onde Deus está. Hoje, Deus está onde a igreja está. Se nós sairmos aqui, formos nos reunir lá na mata,
Deus está lá, porque nós estamos lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Vocês têm autoridade, vocês são igreja, porque vocês estão reunidos no meu nome. Então a presença de Deus está hoje onde a igreja está. E o mundo tem visto a presença de Deus no meio da igreja? Essa é a grande pergunta. O mundo olha para a igreja e vê o quê? O que o povo fala sobre igreja? O que aqueles que não creem falam sobre igreja? Então nós somos essa casa, essa morada de Deus. Hoje a morada de Deus é a igreja. Cristocêntricos, fundamentada sobre os ensinos dos apóstolos e profetas, né? Eles tinham, os apóstolos, os profetas, os primeiros apóstolos e profetas tinham essa função, tiveram essa função, que hoje não, os apóstolos de hoje não têm mais essa função, estabelecer as bases. Deus colocou o ser humano, deu a eles inspiração para eles estabelecerem a base do cristianismo e da igreja de Cristo, dessa casa. Então eles estabeleceram, inspirados pelo Senhor. Mas a pedra angular é Cristo, é a pedra que dá direção para todas as paredes, é a pedra central e a mais importante. Então, todos os fundamentos que os apóstolos colocaram, Cristo estava no centro e era o que ele queria, a vontade dele, o propósito dele. Então, Cristo fundamenta e dá a direção de tudo. Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Cristo está no centro, não é o homem. Nós não estamos fazendo coisas aqui porque agradam alguém. Não estou fazendo nada aqui para agradar alguém, seja quem seja. Nós fazemos aqui as coisas para agradar ao Senhor e somente a Ele. Somente a Ele. Cristo é o centro de todo nosso ensino. Depois dele, ele diz também, nele firmemente unida. Nele quem? Em Cristo. Então nós somos essa casa formada de muitas pedras vivas, conforme nos diz o apóstolo, muitas pedras vivas. Você é uma pedra viva, amém? Diga, eu sou uma pedra viva que forma esse templo, essa morada de Deus. Você é uma pedra viva, importantíssima, como nós já vimos aqui. Cada uma é muito importante para formar as paredes desse templo, firmemente unida, como nós falamos aqui. A nossa união, que está em Cristo, eu posso ter muitas diferenças, eu posso ter atitudes ou jeito de ser que não te agrada, e eu não estou nem aí com isso. E também você, o Du lá pode ser bem diferente de mim, e ter atitudes que pessoalmente não me agradam. Não agrada, viu, Du? Eu amo muito você. Mas ele pode ter atitudes que é diferente da minha personalidade. Nossa, o que ele está fazendo, né? Não precisa fazer isso. Mas isso é nada. Porque ele tem Cristo, eu tenho Cristo. E esse Cristo que está em nós nos une. E nos faz um. Não importa se você tem um temperamento diferente. Nós, conforme nos diz o apóstolo Paulo, ainda nós já falamos sobre isso semana passada, nos suportamos em amor. Não é suportar assim, ai meu Deus, não suporto aquele irmão, ai que chato que ele é, né? Não. Você renuncia a você mesmo, suas vontades, seu jeito de ser, para suportar, para abraçar, para dar suporte, para cuidar, para amar aquele irmão. Isso é uma família. Não importa quão diferentes os meus irmãos sejam. Eu tenho 9 irmãos, todos diferentes dos outros. Mas são a família. Eu amo todos eles. Não importa quão falhos sejam. É a família, tem o mesmo DNA, não tem jeito de não ser. Irmão, você não escolhe, né? É sua família e você ama. E você quer bem. E você fica chateado se falam mal, não fica? Se você não fica chateado quando alguém fala mal do seu pai, da sua mãe, ou dos seus irmãos, de um dos seus irmãos, tem alguma coisa muito errada nessa família sua, em você, né? Nós ficamos chateados. Então, nós somos firmemente unidos em Cristo. É isso que forma esse templo. Eu quero ler com você, lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17,
coloquei esse versículo, você vai entender por quê. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: vocês não entendem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Muitas vezes esse versículo é citado assim: você está gordo, irmão, você está engordando, você não está caminhando, você está destruído, está tomando muita Coca-Cola, comendo muita picanha. Você não está cuidando do templo de Deus. E olha só que está falando, quem destrói o templo de Deus vai ser destruído. Não sei, isso pode até ser verdade, mas você está comendo muita picanha, muita gordura, e não está se cuidando. Realmente você está fazendo algo que está destruindo o seu corpo. E o Espírito Santo habita em você. Precisamos cuidar sim do nosso corpo. Mesmo porque talvez você não viva o suficiente para cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você até 80 anos, cumprir, fazer um trabalho maravilhoso, mas você morre nos 60 porque comeu muita gordura. Muito sushi? Também. Aquele negócio do cru lá, cheio de micróbio, credo. Eu não como, não. Os fascinados por comida japonesa já falam, é uma delícia. Não, mas amados, é peixe cru. Presta não. Aí põe um temperinho lá e come ele cru. Não. Não, mas quem gosta, gosta, né? Para mim não serve. Tem que ser cozido. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando o seguinte, ele está falando, se você ler antes lá todo o contexto, depois se ler o contexto, ele está falando de algumas discórdias que existiam no meio da igreja. Falaram, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. E começou a haver discórdia, desunião, dissensão no meio da igreja, porque cada um dizia, eu sou desse, eu sou daquele outro. Então é disso que ele está falando. Ele está falando que essas pessoas que estavam causando essa desunião, essa discórdia no meio da igreja, estavam trabalhando para destruir esse templo. Que é a igreja do Senhor, todos nós unidos um ao outro. Você entende? E ele está falando, quem causa desunião e discórdia no meio da igreja, que está destruindo essa união que forma o templo de Deus, Deus vai destruí-lo. Olha como isso é sério. Os fofoqueiros de plantão, que eu sei que não tem ninguém aqui. Amém? Não tem aqui, nós não temos fofoqueiro, amém? Deixa eu ouvir mais alto. Nós não temos fofoqueiros, amém? Fofoqueiro é aquele que fala da vida dos outros sem o outro estar perto. Fica contando história da vida do outro sem o outro estar perto, principalmente quando é mal, Falando mal, fulano, viu o que aconteceu? E sem o outro saber se o outro está perto. Vai e fala para a pessoa. Lucinha, eu fiquei sabendo que aconteceu isso com você, assim mesmo, assim, assado. Aí ela conta para mim, se eu fico muito curioso em saber, eu vou na pessoa, Fico especulando, procurando lá na internet. O que aconteceu na vida das pessoas? Mal conseguimos cuidar da nossa. É tão difícil nós cuidarmos da nossa. Às vezes ficamos fuçando na vida dos outros. Graças a Deus que nós não temos isso aqui. Mas essas pessoas que ficam falando e desfalando, e falando e contando da vida dos outros, causam desunião. E olha a maldição que está sobre a vida dela. Deus destruirá quem destruir o seu templo. Causa um problema sério no meio da igreja, de desunião, de discórdia, e você vai estar debaixo da mão de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Então, mostra aqui um zelo tremendo de Deus, queridos, pela sua igreja, pelo seu templo, pela sua morada. Mostra o grande zelo e amor de Deus pelo seu templo. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros. Eu fico muito chateado se alguém vem e fala mal, fala alguma coisa de um membro da igreja, porque é minha família.
Se você quer ajudá-lo, está cometendo algum erro, vem e conta para nós, sim. Você pode vir falar. E nós vamos contar para ele, nós vamos chamar a pessoa, vem cá. Você está passando por isso, por isso, por isso. Nós queremos abençoar você, queremos cuidar de você. Nós trabalhamos com trabalho discipulado, queridos. Com as nossas conexões, onde você tem um líder lá bem pertinho de você, justamente para ele cuidar de você de perto. Amar você, cuidar de você, você pode contar para ele suas dificuldades. Nós estamos aqui para aconselhar vocês a hora que precisar, a hora que você pode nos ligar, nós estamos aqui para cuidar de você, porque nós queremos uma igreja bem cuidada e madura, como nós falamos, uma família que cuida uns dos outros. Nós trabalhamos com um discipulado, onde tem alguém perto de você para te aconselhar, te ajudar, que já caminhou um pouquinho mais. Vem cá, eu ajudo você. São pessoas perfeitas? Claro que não, estamos longe disso, mas estamos dispostos a abençoar e ajudar, mesmo como pessoas imperfeitas. Então, essa unidade, ela precisa existir para que nós alcancemos essa maturidade de igreja, que cumpre o seu propósito, vive o seu propósito. O final da história, eu falei então do início da história, falei o que está acontecendo agora. Nós somos a morada de Deus, eu e você juntos, nós somos a morada de Deus, o ponto de conexão, como era no Éden, como era no tabernáculo, hoje de uma forma muito mais ampla, fora de um ponto geográfico, mas onde a igreja estiver, nós somos essa morada de Deus, que Deus tem muito zelo. E vamos ver o final da história, lá em Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo, a morada, a habitação de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Queridos, nós temos um tempo, e não vai demorar muito tempo, que Jesus vai voltar. Ele vem para resgatar essa noiva, essa morada do Espírito Santo, Ele vem para resgatar-nos desse mundo. E nós governaremos com Ele, a igreja vai governar com Ele, essa igreja santa, durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, sabe quem que vem morar junto com os homens para sempre, eternamente, nessa terra? Quem? Deus, o próprio Deus Pai, vai descer sobre a face da terra e vai vir morar com os homens. Jesus vai entregar todo o poder que foi lhe dado ao Pai, e o Pai vem e mora com os homens para todos sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Você já pensou que maravilha, o próprio Deus morando com os homens? Então, o que eu quero dizer é que Deus sempre quis isso. Esse sempre foi o ardor no coração de Deus. Se você chegar bem pertinho do coração de Deus, você começar a perceber os desejos ardentes do coração dEle. Se você tiver intimidade suficiente com Ele, você vai começar a perceber o desejo ardente do coração dEle, porque o Espírito Santo começa a passar por seu coração os desejos dEle, os sonhos dEle. E o grande sonho dEle, estar junto conosco. Não é nós irmos para algum planeta, algum lugar diferente, numa outra dimensão. É Ele vir e morar em nosso meio, neste universo, nesta terra, para todo sempre. Então, Deus desejando habitar conosco, é isso que Ele quer. Então, o que nós precisamos perceber? O momento da história que nós estamos vivendo, discernir as estações, queridos. Jesus falou, vocês sabem discernir quando o verão vem. Porque agora está meio confuso, né? Está parecendo verão, não está? Nossa, está bem esquisito mesmo. Mas naquela época não era, né? Hoje está esquisito, mas naquela época não era. Vocês sabem discernir quando vem o inverno, quando vem o verão, né? Vocês percebem no tempo, no clima. E vocês não sabem discernir os tempos do Senhor? Ele começa a falar dos tempos de Deus, das estações. Que estação nós estamos vivendo, queridos? Qual a estação que nós estamos? Nós estamos na estação onde
Jesus fundou na terra a sua igreja, que é o ponto de conexão dos céus e da terra, e nós fazemos parte disso. E através de nós, a partir daqui, a partir da igreja, o reino de Deus é estabelecido na terra, o reino de Deus é difundido na terra, e o mundo pode ver em nós, na igreja, ele tem que ver isso, como vai ser na eternidade. Nós somos precursores, como João Batista, nós somos precursores de Cristo que virá. A igreja é precursora do reino que virá. Nós estamos aqui e o mundo tem que olhar para nós e falar, olha, é diferente ali. E eles têm que saber que o reino que virá é isso que nós vivemos hoje, é uma sombra do reino que virá. Essa responsabilidade que nós temos como igreja, de mostrar esse reino, de vivenciar esse reino e mostrar esse reino. Essa é a nossa responsabilidade, é essa estação que nós vivemos hoje. Amém? Você entendeu? Você entendeu da sua responsabilidade como igreja, da nossa responsabilidade? Para isso, queridos, temos que estar unidos, totalmente unidos, deixar as picuinhas, coisinhas pequenas de lado. Você já deixou de lado tanta coisinha, né? No seu casamento, que nós citamos lá, que atrapalhava o seu casamento, sem importância. Deixa os defeitozinhos do seu irmão, mesmo que ele agrida, que esse defeito do seu irmão agrida você, deixa ele de lado, porque nós precisamos viver igreja. Nós precisamos ser esse lugar da morada de Deus. Amém? Amém, igreja? Para isso tem que haver um esforço, não é? E eu queria agora concluir. As 4 palavras que nós falamos, eu queria trazer aqui uma conclusão, um fechamento disso tudo que nós falamos. Então nós vimos lá que nós somos uma família para o Pai. Semana passada nós vimos que nós somos uma família. Não está na ordem das pregações aqui, mas nós vamos colocar nessa ordem para ficar mais fácil. Uma família, amém? Você é a família de Deus? Deus é Pai. Nosso Pai. Nós somos os irmãos que cuidamos bem uns dos outros. Isso, queridos, essa questão de sermos uma família, tem que trazer em nós um senso de pertencimento. Você pertence a essa família. A igreja não é um lugar para você vir, para você cultuar. A igreja é uma família para você pertencer. Diga comigo, pertencer. Eu pertenço a essa igreja. Eu pertenço a essa família. É minha família, eu pertenço a essa família. E falando de igreja local, nós pertencemos à grande família de Deus espalhada por sobre a terra. Mas como é que nós pertencemos a essa grande família de Deus espalhada por sobre toda a terra? Pertencendo a uma igreja local, a família local. Então você pertence a essa família aqui, cheio de pessoas lindas. Cadê os lindos aí? Né, Everton? Cheio de gente linda, não é? Fala, eu sou lindo. Amém. Cheio de pessoas lindas. Mas tem defeitos. Tem ninguém perfeito. Mas somos uma família. Então eu pertenço a essa família. Eu não venho aqui para assistir um culto, ou para prestar um culto. Ou eu pertenço a essa família, queridos, ou eu estou fora. Nós já vimos muitas pessoas passarem por aqui. E às vezes, com muita tristeza no coração, nós percebemos que essas pessoas não conseguiram pertencer. Não conseguiram fazer parte. Eu sou a família Extensão Ágape, que faz parte de toda a família de Deus na face da terra. Muitas pessoas. O que nós queremos é que você entenda esse pertencimento. Eu sou parte.
Faço parte dessa família, amém? Você entende isso? Eu tenho um prazer enorme de fazer parte dessa família que vocês formam. E você? Tem prazer de fazer parte da minha família? Quem tem, diga amém. Então nós vamos em frente, né? Pertencer, querido. Você pertence ao seu irmão, ele pertence a você. E precisa desse senso. Você não está perdido, você não está sozinho na face da terra, você tem uma família. Mesmo que a sua família, de onde você veio, te abandonou, te excluiu. Aqui você precisa sentir alguém que pertence a alguém. Você pertence a essa família. Uma noiva para o filho. Então, uma noiva amada pelo noivo, apaixonada pelo noivo, pura para o noivo. Nós falamos isso. Nós somos uma noiva, nós somos a noiva que vai casar com o filho. Uma noiva apaixonada não vê a hora do noivo chegar para ela casar. Não é? Você está esperando ansioso a volta de Jesus ou não? Não precisa responder. Mas se não há um desejo ardente no seu coração, Jesus volta. Tem alguma coisa errada com a sua intimidade com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada, você está ainda muito longe. Você precisa estar bem próximo de Jesus para amá-lo o suficiente, para conhecê-lo e amá-lo o suficiente, para sentir esse desejo ardente no seu coração. Hoje, de forma geral, você não vê a igreja falando, pregadores pregando sobre a volta de Jesus, ou incentivando a igreja a amar a volta de Jesus. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito Santo está ansioso para a volta de Jesus. E a noiva também precisa estar ansiosa para a volta de Jesus. Ah, mas a volta de Jesus vai ter a tribulação, a grande tribulação. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Você é a noiva, querido, você é cuidado pelo noivo. Vai ser muito bem cuidada pelo noivo, vai ser muito bem protegida. Somos a noiva. Essa noiva também, a palavra de Deus nos diz que, e nós vimos aqui, que ela recebeu um vestido. Vestiduras brancas, um vestido branco, que significa a nossa santidade ao Senhor. Nossa separação do mundo ao Senhor. Então Jesus não vai voltar para uma prostituta, queridos. Jesus não vai voltar para uma noiva, para uma igreja prostituta, que vive se prostituindo com as coisas do mundo. Está mais interessado no dinheiro, nas coisas aqui desse mundo, do que nele. Que fica fazendo trocas. Jesus não vai voltar para essa noiva. Ele vai voltar para uma noiva dele, pura, santa. Ah, mas eu não sou perfeito, nem eu e ninguém vai ser. Mas nós precisamos estar em Cristo. Com todos os nossos defeitos, falhas e pecados, nós precisamos estar em Cristo. E como é que nós estamos em Cristo? Lavado, remido pelo seu sangue, puro então, recebendo esse vestido de linho puro e branco. Como nós ficamos nele? Quando nós aceitamos o processo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e aceitamos o processo de Deus de purificação, e nós vamos caminhando, abandonando os pecados, abandonando os nossos erros, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós vamos cada dia deixando os nossos erros. E esse negócio, essa grande mentira que Satanás contou, mas para você, eu não consigo abandonar esse pecado. Queridos, a graça está aí para que você abandone todo e qualquer pecado, todo e qualquer erro que tem te afastado do Senhor, todo e qualquer, não tem exceção. Todo e qualquer pecado, ele pode ser vencido com a ajuda do Espírito Santo para você viver essa noiva. Você crê assim? Diga amém. Não existe. Ah, mas eu não consigo. Não consegue porque você não tentou. Como o apóstolo Paulo fala, você não resistiu ainda até o sangue. Queridos, Jesus falou assim, certo momento. Se teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Porque é melhor você entrar nos céus com um olho só, do que com os dois ir para o inferno.
Se tua mão te faz pecar, corta fora, porque é melhor entrar com uma mão só no céu do que entrar com as duas no inferno. E mesma coisa o pé. O que Jesus estava querendo dizer? Realmente era para cortar do seu corpo aquilo que te faz pecar? Não. Mas ele está dizendo que nós precisamos ser radicais contra o pecado. Radicais. Lutarmos de todas as formas e maneiras contra o pecado que nos afasta de Deus. Porque Deus odeia o pecado que nos afasta dele. E qual que é a forma, queridos, mais prática de nós conseguirmos isso? Sim, nós nos afastamos daquilo que está nos fazendo pecar, tomamos essa decisão. Se é passar naquela rua que me faz pecar, eu não vou mais passar lá. Você toma essa posição, essa decisão, e você dobra o seu joelho, principalmente dobra o seu joelho. Se achegue ao Senhor e comece a conhecer Jesus. Vai vir uma paixão no seu coração, muito maior do que a paixão pelo pecado. Vai ser fácil resistir ao pecado. Quando eu era criança, queridos, a gente não tinha muito dinheiro. Então, de vez em quando, a gente comprava umas balinhas lá num bar que tinha, na fazenda onde eu morava, na usina, que era puro açúcar. E você ia chupando, tinha um buraco no meio ainda. Né? Não tinha nada, a balinha muito ruim. Mas para nós, era uma maravilha. Sabe aqueles docinhos de bar que você comprava, uns docinhos assim, de banana, triangular assim, né? Que tinha uma colherzinha, ou um hominho enfiado nela assim. Aquilo lá para nós, queridos, era o céu na terra, quando a gente tinha um doce daquele para comer. Hoje eu não quero nem saber daqueles doces. Porque eu posso comer o melhor chocolate, o melhor sorvete. Tem um sorvete na sorveteria em Botucatu, que isso aqui é divino, maravilhoso. Sorvete assim, mais natural. Queridos, então aquela balinha, se eu ver uma balinha daquela, eu falo, não quero. Por mais que eu esteja querendo um doce, eu falo, não, eu tenho um doce melhor. Então, conforme você vai conhecendo o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de ser amado, o prazer de se sentir filho de Deus, você fala, mas para que eu vou me dar esse prazer para a minha carne? Ele vai me afastar desse grande prazer que eu tenho. Porque é uma coisa ou é outra. De estar com o Senhor, então eu não quero isso. Porque vai me dar um prazer tão momentâneo, tão rápido, tão passageiro. E eu quero um prazer que me faça ficar feliz, satisfeito o dia todo. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano e a vida inteira me faz feliz e satisfeito. Me dá satisfação plena, cada vez mais plena. Então eu não quero viver uma vida de pecado, justamente por isso. Então qual é na prática, queridos, que você tem que fazer? Na prática, ore. Gaste o seu tempo com Deus, meditando na palavra, dobrando seu joelho, vindo para os cultos, indo nas conexões, se unindo a algum irmão que queira ajudar você, que esteja disposto a ensinar você, discipular você, conte seus pecados. Seja disposto a viver uma vida de santificação. É isso na prática que você tem que fazer. E uma morada para o Espírito, que nós falamos hoje, né? Um lugar eterno onde Deus está. Então, Deus está em nosso meio, Deus está aqui, Deus mora aqui. Mas Ele vai expressar a sua glória em nosso meio, tanto mais quanto nós entendemos isso e nos santificamos e nos esforçamos por trazer a presença dEle. Porque assim, Ele está aqui com a sua glória, está, mas a sua glória manifesta, ela vai ser tão maior quanto nós estivermos preparados para recebê-la. Nós cantamos, né? Vem, Senhor, vem com a sua glória, vem com a sua chuva, né? Vem com a sua chuva, vem sobre nós com a sua chuva. Queridos, mas às vezes nós devemos cantar e continuar cantando, mas às vezes tem muita gente que está cantando sem saber o que está falando. Porque se Deus vir com a glória dEle sobre a vida dEle, Ele é escorraçado na hora, acaba com a vida dEle, porque Ele está vivendo em pecado. Por que Deus não vem hoje no meio da igreja de uma forma poderosíssima, que todas as pessoas podem ver a glória de Deus no meio da igreja?
Porque morreria todo mundo, porque está todo mundo cheio de pecado. O que eu quero dizer é, a igreja precisa se preparar para que a glória dele desça. Nós possamos ver essa glória, viver essa glória, perceber essa glória, e ela nos fazer bem e não mal. Mas a glória de Deus pode fazer mal a alguém? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Moisés, Deus fala para ele, olha, eu vou esconder você aqui na fenda da rocha. E vou passar e você não vai ver o meu rosto, só vai ver as minhas costas. Porque senão, queridos, Moisés seria esturricado ali pela glória de Deus naquele momento. Então nós queremos trazer a glória de Deus para o nosso meio, e fazer a nossa comunidade, essa igreja local, um lugar onde a presença de Deus se manifesta com glória. Precisamos estarmos preparados para isso. Em santificação, nós vamos falar mais sobre isso, de uma forma mais profunda. Cada ponto desse, nós vamos trabalhar isso com a igreja. Porque nós queremos ser essa igreja, amém? Você quer ser a igreja que vai cantar aqui? E a hora que os carros passarem na rua, eles vão ser tocados pelo Espírito e vão ser transformados, vão parar para entrar aqui? Você quer ser a igreja que vai estar aqui orando, e as pessoas longe, ao ouvirem essa oração, nem mesmo entendendo o que é, vão ser atraídas para esse lugar, porque a presença de Deus está aqui? Você quer ser a igreja onde as pessoas cheias de pecado, e que hoje a gente fica tratando, e demora anos para ser transformada, e de repente assim, num piscar de olhos, pelo poder e pela glória de Deus que está em nosso meio, ela é totalmente transformada, abandona todos os seus vícios, seus pecados, suas mazelas, e ela é totalmente transformada imediatamente. Hoje, queridos, nós trabalhamos, nós discipulamos, nós aconselhamos, nós temos visto transformação em nosso meio, pessoas sendo transformadas, começando realmente a viver uma vida cristã de verdade, abandonando seus vícios, seus pecados. Mas isso nos dá muito trabalho, queridos. É muito tempo. E nós gastamos, às vezes, muito tempo com uma pessoa que, se a glória de Deus estivesse aqui, de uma forma mais intensa do que ela está hoje, a pessoa receberia um milagre de transformação assim, imediato. Ela ia entender que ela é filho, ela ia entender que ela é amada, e ela seria curada perfeitamente, completamente, instantaneamente. Nós precisamos ser uma igreja onde a presença de Deus está, e Deus faz a sua obra do jeito que Ele quer. Então, assim, o que eu estou dizendo é que nós precisamos nos esforçar por ser essa igreja, e nós vamos trabalhar nisso aqui. Se você deseja ser essa igreja, queridos, eu convido você a estar conosco, bem perto de nós, naquilo que nós estamos fazendo e planejando fazer, para que você possa ser essa igreja. Se alguém não quiser, pode ficar sentado no banco, e vendo o barco passar, vendo o trem passar, não tem problema. Mas que vai haver um grande arrependimento lá na frente, vai. Porque Deus está nos direcionando para algo grande e poderoso. E o convite do Espírito Santo para nós, para mim e para você, é esse. Venha viver de uma forma intensa essa estação que eu estou fazendo na face da terra. Venha viver esse momento. Nós procuramos, querido, estar bem afinados com o céu. Somos perfeitos? Absolutamente. Mas em toda a nossa imperfeição, nós procuramos estar em intimidade com o Espírito Santo, para saber exatamente o que fazer, onde fazer, quando fazer. Para perceber qualquer brisa do Espírito Santo soprando para cá ou para lá, para nós hastearmos as nossas velas e ir para o lado que o Espírito Santo toca. Essa igreja que nós queremos ser. Porque o Espírito Santo é dinâmico. E os céus é dinâmico, querido. O céu é dinâmico.
A história é dinâmica, as coisas estão acontecendo. Se nós não corrermos, não ficarmos preparados para aquilo que está acontecendo, nós perdemos o bonde, nós perdemos a história. Quantas igrejas eu vejo que foram, queridos, grandes bênçãos nas mãos de Deus no passado. O evangelismo, e a glória de Deus estava ali. E hoje são igrejas frias, cheias de bebês. Sempre me dá, eu quero. E vivem de campanha em campanha. Todo crente imaturo, porque não soube perceber a voz do Espírito e o vento do Espírito para onde soprava. Nós queremos ser essa igreja. Isso tudo que nós falamos, queridos, fala da nossa identidade. Fala de identidade. Identidade como igreja. Se a igreja não sabe quem ela é e para que ela está aqui, se eu não sei para que eu existo, eu sou muito ineficiente, ineficaz. Eu vou ficar zanzando para lá e para cá, hora numa coisa, hora na outra, sem no final chegar no meu propósito, no meu alvo. A menos que entendamos quem somos. Igreja, quem nós somos como igreja? Quem você é como igreja? A menos que nós entendamos a nossa origem. De onde você veio? Qual é a sua origem? Que DNA você tem? Quem é seu pai? A menos que nós entendamos de uma forma cada vez mais ampla, intensa e profunda, de onde nós viemos, a nossa origem, o nosso DNA, quem é o nosso pai, para onde nós vamos? Para onde nós vamos, queridos? Qual é o nosso destino? A menos que nós entendamos isso, que a igreja entenda isso, e é nisso que nós vamos trabalhar intensamente, que isso é a base, nós não poderemos cumprir o nosso propósito aqui como igreja. Você entende? Nós queremos viver essa igreja, mas essa igreja tem identidade. Essa igreja sabe a origem, sabe o destino e sabe o propósito, então. Se nós não entendermos isso, se você não entender isso, queridos, você como igreja, como a família de Deus, como a noiva de Cristo, como a morada do Espírito Santo, se você não entender de onde você é, o que está fazendo aqui, para onde vai, você vai continuar acreditando no monte de mentiras que Satanás contou para você através do mundo, através até dos seus pais, que você não presta, que você não vale nada, que você não consegue mesmo, que você é vagabundo, e tantas mentiras, que mesmo sem querer, muitos dos nossos amados falaram para nós, e nós acreditamos. Se você não entender essa sua identidade, você vai continuar vivendo essas mentiras. E Satanás pisando sobre você e não deixando você abandonar os pecados, os seus erros que te afastam de Deus. Você precisa dessa identidade. Quem você é? Você realmente é filho de Deus? Se sente filho de Deus? Queridos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu sou filho. Sou filho de Deus. Do Deus que um dia disse, haja luz. E houve luz. Eu sou filho desse Deus. Amém? E você? E todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu falo para mim mesmo, e durante todo o decorrer do meu dia, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque, queridos, é assim, ó. Desde quando você era criancinha, alguém vem falando mentiras para você. Satanás vem contando mentiras para você. Todo dia. Todo dia, de um jeito ou de outro. E você foi acreditando. E hoje continua contando ainda mentiras. Sem você perceber, fica falando para os nossos jovens e adolescentes. Não, homossexualismo é normal. Você tem que fazer o que você sente. Porque a verdade agora não é absoluta mais. É a verdade que cada um crê. Não, fica tranquilo. Sexo antes do casamento não tem problema. E assim vai, em doses homeopáticas, você fica ouvindo isso o dia todo, seu filho.
Está ouvindo isso em doses homeopáticas, a sua criança, o dia todo na televisão, mesmo em programas infantis, eles estão ouvindo isso. Ele acredita nisso, porque ele está ouvindo isso. E nós somos influenciáveis assim. Agora, como é que você combate algo que foi sendo plantado no seu coração desde quando você era criança? Foi falando todo dia. Você tem que fazer o oposto. Todos os dias você pega a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, contra essa mentira que foi contada para você. Você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. E assim você vai se convencendo na sua alma e no seu espírito dessa verdade absoluta. E você vai se tornando quem realmente a Bíblia diz que você é, quem Deus diz que você é. Que você é alguém muito importante, que alguém você é especial, que você é filho de Deus, família de Deus, morada de Deus, noiva do Cordeiro. Então, se você não meditar na palavra, queridos, não vai adiantar você ficar tentando lutar contra os pecados, porque eles vão estar ali, porque eles já foram plantados na sua mente, no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Na prática, como é que você faz então? Pega a palavra e medita nela dia e noite. E isso vai mudar uma mentalidade já formada em você, que diz que você não é ninguém, que você não dá certo, que você é vagabundo, que você não presta e tantas coisas. Você está entendendo? É por isso que nós primamos aqui por ensinar a palavra de Deus. Porque é ela que vai transformar a sua vida, mas você precisa meditar nela. Você precisa colocar ela dentro de você. Amém? E nós temos uma frase que nós vamos falar de uma forma mais constante agora. E eu quero que você repita isso de uma forma cada vez mais frequente na sua vida. Nós somos uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Nós, queridos, em relação à Trindade, quem nós somos? Em relação ao Pai, nós somos uma família para Ele. Em relação ao Filho, nós somos uma noiva que vai se casar com Ele. Em relação ao Espírito Santo, nós somos uma morada dEle. Amém? Essa é uma frase que o pessoal de Juscope usa bastante, o pessoal também da família dos que creem, lá do Leandro Vieira, usa bastante. Está no material que a gente vai usar também na Escola de Discípulos. E eu achei assim muito apropriado nós também tomarmos para nós. Amém? Então quem nós somos? Vamos falar juntos? Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Amém? Você é uma família para o Pai, uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito. Essa é uma parte da identidade nossa como igreja de Cristo. É assim que o Pai nos vê, como uma família. É assim que o Filho nos vê, uma noiva que está ansioso para casar conosco. Um noivo ansioso para se casar. Já esperou muito. E uma morada para o Espírito Santo, Ele deseja estar em nós, viver em nós. Amém? Coloque-se em pé.